Você já parou para pensar que o primeiro passo para investir é poupar? Mas como poupar se parece que no final do mês o dinheiro simplesmente desaparece? No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma forma de organizar suas finanças pessoais através de um instrumento simples, mas muito poderoso, que é o orçamento familiar. E também vamos ver mais algumas dicas para você poupar e fazer sobrar mais um dinheirinho no final do mês. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Luan Batalha e esse é o canal Nintai Investe, o seu canal de finanças pessoais e investimentos. Tudo começa com o hábito de controlar os seus gastos. Porém, a maioria dos brasileiros não consegue realizar essa tarefa de forma eficiente. E sabe qual é o resultado de viver sem planejamento financeiro? O endividamento massivo das famílias. Pelo menos é o que mostra essa matéria do início de dezembro de 2024, que mostra que o endividamento atinge 77% das famílias brasileiras em 2024. Daquelas famílias que recebem até 3 salários mínimos, o endividamento chega a ser ainda maior, chega a ultrapassar 81%. E desse percentual, 37% já estão com contas em atraso. Mas por que as famílias se endividam tanto no Brasil? Na minha humilde opinião, isso acontece pela soma de 3 fatores principais: a falta de educação financeira, o crédito facilitado no mercado e o consumo impulsivo das pessoas. Existe um conceito muito importante dentro da educação financeira, que é o conceito de preferência temporal, e você precisa conhecer. Esse conceito diz o seguinte, que as pessoas que têm alta preferência temporal, elas têm maior facilidade em se endividar, porque são pessoas que elas não se preocupam tanto com o futuro. Elas têm um padrão de consumo muito imediatista. São aquelas pessoas que gastam tudo no presente sem poupar para o futuro. Já as pessoas que têm baixa preferência temporal são aquelas pessoas que elas poupam no presente, economizam recursos financeiros, pensando sempre no futuro, se preocupando sempre com o futuro. Então, me responda, deixa aqui nos comentários, você é uma pessoa de alta ou de baixa preferência temporal? E para te ajudar nesse processo de poupar, aqui vai algumas dicas muito simples, mas muito poderosas. A primeira delas é: tenha uma meta. Por que você precisa ter uma meta? Quando você tem uma meta, um objetivo, você consegue destinar recursos de maneira mais fácil. Por exemplo, você quer construir uma casa, fazer uma faculdade, poupar para a sua aposentadoria. Então você consegue destinar recursos de maneira mais fácil quando você tem uma meta. Porém, aqui já deixo um aviso. Essas metas precisam ser realistas. Você não pode colocar uma meta que seja impossível de alcançar, senão você vai se frustrar e vai desistir no processo. Então começa pequeno. Se você não poupa nada, começa poupando R$50, depois você vai aumentando para R$100, e aí com o tempo que você construiu o hábito de poupar, você vai poupando somas maiores. Então tenha uma meta, e essa meta precisa ser simples e clara. Investir é como plantar uma árvore. Para você plantar, você precisa das sementes. O dinheiro que você poupa todos os meses é justamente as sementes que você precisa para plantar. A segunda dica é: faça um orçamento familiar. Para que serve um orçamento familiar? Para você organizar as suas contas. É um instrumento que te ajuda a saber para onde está indo cada centavo do seu dinheiro e com o que você está gastando. Nesse orçamento, como é que você constrói ele? Você vai ter ali o registro de todas as suas receitas, ou seja, todo o dinheiro que você ganha, todo o dinheiro que você recebe, e você vai ter o registro de todas as despesas, ou seja, com tudo que você gasta. E no final, você vai ter ali a poupança. Se essa poupança for positiva, significa que você está economizando, está sobrando dinheiro no final do mês. E se a poupança for negativa, significa que você está gastando mais do que você ganha. Para garantir que você entendeu essa segunda dica, eu vou te levar até a tela do meu computador e te mostrar como é que faz na prática um orçamento familiar simples. Então vem comigo.
Então aqui nós vamos dar início a um orçamento familiar bem simples. Aqui nós vamos considerar um casal sem filhos, onde cada um ganha R$ 1.400 por mês e moram de aluguel. Então aqui na primeira célula da coluna A, nós vamos colocar receitas totais, abaixo despesas totais e ainda abaixo poupança. E abaixo de poupança, despesas fixas. Vamos dar 2 cliques aqui para ajustar a célula, deixar tudo negrito, aqui em Ctrl N, ou nessa partezinha aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte: aqui na parte de despesas fixas, vamos listar algumas despesas. Por exemplo, aluguel, água, internet, academia, celular, Netflix. Por enquanto, só essas despesas aí. Selecionar aqui, tirar o negrito. E agora aqui abaixo eu vou colocar as despesas variáveis. Aqui abaixo nas despesas variáveis, vou colocar, por exemplo, supermercado, feira livre, gás, energia elétrica, combustível, lanches, lazer. Vou deixar só esses aqui a título de exemplo. Aqui na coluna B, eu vou selecionar essa partezinha aqui para transformar todos os valores que vem nessa coluna em dinheiro. Então, por exemplo, se eu colocar aqui qualquer valor, ele vai aparecer no formato de dinheiro. Pois bem, então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar aqui na coluna B, ao lado de cada uma dessas despesas, o valor dessas despesas. Então, vamos supor que esse casal paga R$ 500 de aluguel, uma taxa de água de R$ 70, internet R$ 50, 130 de academia, paga mais 120 de celular do casal, R$ 45 de Netflix. Do supermercado, eles gastam R$ 800 mensais. Feira livre, vamos colocar aqui R$ 350. O gás, como o gás não é comprado todo mês, digamos que esse casal passa 3 meses com um gás só e que esse gás custa R$ 120. Então, R$ 120 a cada 3 meses é o equivalente a R$ 40 por mês. É só pegar R$ 120, dividir por 3 e aí eu tenho R$ 40, seria o valor equivalente do gás por mês. Energia elétrica, R$ 300. Combustível, vamos colocar aqui R$ 120. Vamos supor que ele tem uma moto ali, ele anda um pouco de moto. E lanches, né, e lazer, R$ 250 mensais. Certo, colocamos aqui alguns valores. Vamos clicar aqui nessa coluna das despesas fixas, vamos dar um sinal de igual, escrever soma, segurar o Shift, abrir o parênteses e selecionar todos esses valores aqui das despesas fixas. Segura Shift, fecha o parênteses e dá um Enter. E agora eu tenho aqui R$ 915, que é a soma de todas essas despesas fixas desse casal. A mesma coisa nós vamos fazer aqui nas despesas variáveis. Sinal de igual, escreve soma, Shift, abre parênteses, seleciona todas as dívidas das despesas variáveis, fecha o parênteses e dá um Enter. E agora eu tenho as despesas variáveis desse casal. Lá na parte de cima, nas despesas totais, nós vamos dar um sinal de igual, escrever soma, abrir o parênteses, selecionar a célula referente às despesas fixas, um sinalzinho de mais, selecionar a célula das despesas variáveis, fechar o parênteses e dar um Enter. Aqui nós temos as despesas totais. No início eu havia falado que nós faríamos um orçamento para um casal que recebia R$ 1.400 cada um, totalizando então R$ 2.800. Então essa é a receita do casal, é quanto dinheiro entra na conta desse casal. E a poupança? A poupança nada mais é, eu vou colocar aqui um sinal de igual, vai ser a receita, todo o dinheiro que entra, menos todo o dinheiro que sai, que são as despesas totais. É tudo que entra menos tudo que sai. Dando um Enter, então a gente chega aí em R$ 25. Vou clicar aqui em amarelinho para a gente poder ver em destaque a poupança. Se você quiser, pode clicar aqui nas receitas e colocar aqui, por exemplo, ó, em verde, para saber que em verde é o que entra. Aqui as despesas totais, você pode colocar aqui, ó, em vermelho, para você saber que é o que sai. E o amarelinho é quanto está ficando, né? É a poupança. Então, apesar da gente já conseguir ver cada dívida que esse casal fez e o valor dessa dívida, ainda a gente pode melhorar essa simples tabela. Vamos clicar aqui na coluna C e vamos aqui, ó, em porcentagem. Vamos dar aqui um clique para aumentar as casas decimais. E agora todos os valores que a gente colocar aqui, ó, vai estar como porcentagem. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um sinal de igual, vamos selecionar a coluna das receitas, vamos colocar essa barrinha que indica o sinal de divisão e escolher de novo a barrinha das receitas totais.
E aqui eu vou dar um Enter e você vai ver que está aqui em 100%. Se eu vim aqui e dar 2 cliques na parte de baixo, você vai ver que vai ficar tudo em 100%, vai estar errado. Então vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Então como é que a gente vai resolver isso? Eu venho, coloco aqui ó, na primeira célula da coluna C, venho aqui nesse segundo B da fórmula e vou colocar esse B entre cifrão. Então vou colocar um cifrão antes e outro depois. Para quê? Para travar essa célula. E aí vou dar um Enter e agora tudo bem. Aparentemente não mudou nada, né? Mas quando eu clicar aqui, ó, dar 2 cliques, ele vai atualizar e vai calcular automaticamente a porcentagem de cada um desses gastos em relação às receitas totais. Então, por exemplo, o meu aluguel é equivalente a 17,9% dos R$ 2.800 que eu recebo. A água, só 2,5%, né, a taxa de água. E aí eu consigo ver melhor a porcentagem que eu estou gastando em cada uma dessas despesas, tanto fixas quanto variáveis. Olha só, aqui vem uma coisa interessante. Um princípio muito conhecido é que a gente deve tentar poupar pelo menos 10% da nossa renda para que a gente possa fazer ali uma reserva financeira para o futuro. E aqui você vê que a poupança ó, está sendo apenas de 0,9%. Então, está muito longe dos 10%. Quando você olha para esse orçamento, você vai conseguir identificar onde você está gastando mais e onde você pode cortar gastos. Então, vamos aqui a um exemplo considerando esse casal. Então, eles poderiam tentar cortar a Netflix, que é uma despesa não essencial. Então, eu posso, por exemplo, colocar um 0 aqui, ó, e a planilha atualiza automaticamente e joga esses R$ 45 para a poupança. Mas ainda está 2,5%, eu preciso chegar no mínimo a 10% desse valor. Eu poderia, por exemplo, tentar negociar um plano de telefone que ficasse mais barato, de 120 e fosse para R$ 100. Então, eu já vou aumentando ali o dinheiro que sobra ao final do mês. Eu poderia, por exemplo, ainda aqui na parte de despesas variáveis, no mercado, tentar economizar no mercado. Pegar uma marca similar, um pouco mais barata, aproveitar dias de promoção e, digamos, reduzir esse valor aqui para R$ 750. Então, já reduzi um pouquinho. Feira livre, digamos que eu consigo economizar, desperdiçar menos alimentos e consigo reduzir aqui mais R$ 50. Então, a minha poupança ela já vai sendo atualizada ali em cima, já vai aumentando. Energia elétrica, se eu adotar algumas medidas para economizar, então digamos que eu consigo cortar isso aqui para R$ 270. Então perceba que eu vou aumentando aí o meu percentual da poupança. Digamos aqui ó, em lanches e lazer, 8,9% só com lanches. Então digamos que esse casal, eles adotem um estilo de vida onde eles façam mais opções de lazer gratuitas, ou que gastem um pouco menos, ou reduzir as saídas. Então digamos que esse casal economiza R$ 100 aqui. Então, esse casal ele já passa a ter um valor acima dos 10% que eles precisariam. Do jeito que estava antes, com o orçamento muito apertado, talvez eles não conseguissem, por exemplo, em caso de adoecimento, conseguir comprar remédio, provavelmente ficariam endividados, né? Numa situação onde eles precisassem de recursos. Se for difícil fazer essa redução de gastos, se for impossível, na verdade, fazer uma redução de gastos, tudo que você gasta ali não tem como cortar, não tem como reduzir, então qual seria a maneira para você conseguir melhorar o seu orçamento? Aí não tem mágica. Então deixa eu reduzir aqui e voltar para o que estava antes, ó. Dei vários Ctrl Zs aqui para voltar. Tá aqui o que estava antes. Então, se eu apenas fazer hora extra, melhorar um pouquinho o meu salário, por exemplo, de 2.800, digamos que você passa a ganhar 3.000 e você manter o mesmo padrão de gastos, você percebe que agora você tem um rendimento em termos de poupança bem maior. Se você conseguir fazer uma hora extra, trabalhar um pouquinho mais, passar a ganhar R$ 3.200, você já consegue aí então superar os 10%. Então, não tem mágica, pessoal. Tem que fazer economias para você conseguir cortar custos desnecessários ou pelo menos reduzi-los, e aí você vai ter dinheiro sobrando no final do mês para você constituir sua reserva de emergência e poder investir e fazer esse dinheiro render ao seu favor.
Se não for possível reduzir custos, então é necessário aumentar a receita, fazendo hora extra, tentando conseguir um trabalho com uma remuneração melhor. E se nada disso for possível, uma estratégia é você focar na sua qualificação profissional, você ir se qualificando, estudando, fazer um curso profissionalizante, algo que faça com que você arrume um emprego que pague mais, que pague melhor. Assim a sua receita vai ser maior e você vai conseguir poupar mais dinheiro e poder investir e fazer esse dinheiro render ao seu favor ao longo do tempo. O efeito poderoso dos juros compostos. Agora que você já sabe fazer um orçamento familiar, vamos a mais algumas dicas para que você consiga fazer sobrar dinheiro no final do mês. A terceira dica é: faça compras inteligentes no supermercado. E para essa dica eu vou dividir ela em 4 partes. A primeira é: faça uma lista de compras e siga ela de forma rigorosa. Se você vai ao supermercado sem ter uma lista de compras, você acaba comprando coisas desnecessárias ou numa quantidade maior do que você realmente precisa. Então faça uma lista de compras. A segunda parte é: evite ir ao supermercado com fome. Pesquisas indicam que quando você vai ao supermercado com fome, você tende a gastar mais do que o que você gastaria se fosse ao supermercado de barriga cheia. Então evite ir ao supermercado com fome. A terceira parte é: compare preços entre as marcas. Normalmente a gente sempre tem aquela marca preferida, mas às vezes ela está um pouco cara. Você pode procurar marcas similares que tenham um padrão de qualidade parecido com o produto que você já costuma comprar, mas que tenham um preço menor. Assim você consegue economizar bastante dinheiro nas compras de supermercado. A quarta parte: vá ao supermercado em dias de promoções. Muitos supermercados têm dias de promoções específicos. Por exemplo, na quarta-feira, dia de promoção das carnes. Na quinta-feira, promoção dos hortifrutis. Se você vai ao supermercado em dias de promoção, você consegue economizar uma boa grana. Então, essa é uma dica muito valiosa. A quarta dica: reduza despesas fixas. Você pode, por exemplo, revisar planos de internet e de celular. Se eles estiverem muito caros, você pode procurar por empresas que ofertem produtos e serviços semelhantes por um preço menor. Assim você consegue cortar custos. Outra forma de você cortar custos é com serviços de streaming. Tem muita gente que assina todas as plataformas possíveis de filmes. Você pode cortar e deixar apenas um ou dois que você mais costuma utilizar. Assim você já reduz custos. A conta de luz é uma conta que pesa muito no orçamento, apesar dela não ser uma despesa fixa, ela ser enquadrada como uma despesa variável. Mas você pode cortar custos na conta de luz adotando algumas medidas simples, como por exemplo, trocando lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, que economizam mais, tirando da tomada os aparelhos. Quando eles ficam em stand-by, com aquela luzinha acesa, eles ainda estão consumindo energia. Isso ao longo dos dias aumenta a sua conta de energia, então você pode retirá-los da tomada quando você não estiver utilizando. Assim você vai conseguir economizar algum dinheiro na conta de luz. E se possível, invista em painéis solares, isso acaba barateando muito o custo da energia elétrica. Quinta dica: substitua lazer caro por alternativas mais econômicas. Por exemplo, troque jantar fora por cozinhar em casa. Aproveite passeios gratuitos como parques, feiras e eventos da sua cidade. Prefira assistir filmes em casa e, se tiver que ir ao cinema, leve sua própria pipoca. Ou então faça como minha esposa e eu. A gente sempre passa em um supermercado, compra ali algumas guloseimas e leva, e sai muito mais barato do que comprar no cinema. A sexta e última dica é: evite compras impulsivas e concentre todos os seus gastos num único cartão de crédito. Assim você vai conseguir ver num único lugar tudo que você gastou ao longo do mês, vai conseguir ver todas as suas dívidas já somadas e você vai ter um controle muito mais fácil dos seus gastos. Existem alguns cartões que eles são isentos de anuidade, o que é ótimo, e eles ainda têm a possibilidade de um cashback. Então você ainda ganha um dinheirinho de volta à medida que você vai gastando no cartão de crédito. Só tome cuidado para não atrasar as faturas, porque se você atrasá-las, você vai ter um problema de pagar multa e juros, o que vai atrapalhar a sua jornada rumo ao sucesso financeiro. Espero que até aqui você tenha entendido que poupar não é sobre abrir mão de tudo que você gosta, mas sim gastar com consciência e separar uma parte desse recurso para criar um futuro financeiro mais seguro.
Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos e deixe aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. E lembre-se sempre, invista em conhecimento, porque ele é o seu maior ativo. Até o próximo vídeo. Fui!